Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político, jornalista, produtor cultural. Ah, assim, ó, nós estamos há poucos dias da questão do julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva. Eu estou verificando uma série de mudanças de cenário e preciso comentar essas mudanças de cenário com vocês, para que vocês tenham noção do que pode ou não vir a ocorrer, né? Pode acontecer algumas mudanças positivas, né, ou negativas, né? Mas o cenário não mudou muito, mudou alguma coisa, né? Vamos relembrar então algumas situações. Luiz Inácio Lula da Silva está sendo julgado aqui em Porto Alegre pela segunda instância, né? E pelo fato do apartamento, né, lá do Guarujá, que ele diz que não é dele, né? Diz que foi culpa da esposa dele, botou a culpa na esposa que já faleceu, isso aqui. Até onde eu sei, ele era casado com comunhão de bens e ele ia usufruir do apartamento também. Então, no mínimo, alguma coisa tem de errado nessa história toda, né? Aí, agora, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, está fazendo, além de fazer uma série de presepadas e comentários infelizes, né, assim, ela fez um último comentário recente que realmente, por ela ser a presidente nacional do PT e o Lula presidente de honra nacional do PT, esse tipo de situação, esse tipo de comentário gera um desconforto no mínimo, né? Então deixa eu mostrar para vocês, para que vocês não digam assim, não foi, não, tá falando de louco, negócio assim, olha só isso aqui. Para prender Lula, vai ter que matar muita gente, diz Gleisi Hoffmann. Então aqui esse site é o site da Isto É, a postagem edição número 2508 de 12/1, tá? Foi dia 16/1 de 2018, às 15 horas e 44 minutos, atualizado às dia 16/1 de 2018, às 16 horas e 44 minutos. Em entrevista ao portal Poder 360, que é do PT, o presidente do PT e a senadora Gleisi Hoffmann diz que se desconsidera a chance do ex-presidente Lula ser condenado ao julgamento no dia 24 de janeiro. Para prender Lula, vai ter que prender muita gente. Mas, mais do que isso, vai ter que matar gente. Aí vai ter que matar, afirmou. A senadora ressaltou ainda que acha difícil impedir a candidatura de Lula nas eleições deste ano, mesmo que ele seja condenado. Como é que vai caçar o voto de 50 milhões de brasileiros? Perguntou Gleisi. Então, eu vou explicar o seguinte. Senadora, como é que vai caçar o voto de 40, 50 milhões de brasileiros? Eu vou explicar para a senhora. Caçando. Se acontecer uma intervenção militar num momento como este, uma situação dessa, forçado por guerra civil que a senhora está tentando provocar, simplesmente se caça o voto de todos, 200 milhões de brasileiros, se for o caso, quantos forem, quanto houver necessidade, tudo para se evitar morte e derramamento de sangue desnecessário causado pelo seu partido. A senhora vai fazer a extinção do PT, o PT vai acabar por causa da senhora, tá? Então, se tiver qualquer... aí depois dizer assim, é culpa dos outros, é culpa das pessoas. Não, é culpa da senhora. A senhora está incitando a violência e a guerra civil. A senhora é a culpada. A senhora vai entrar para a história como uma criminosa que está incitando a violência e guerra civil. Só isso. A senhora é a maior criminosa de todas.
né? Só perde para o Lula, né? Porque a senhora está na presidência do PT nesse momento. Então a senhora é a agitadora maior que está organizando tudo isso. A senhora é uma criminosa. Excelentíssima senhora senadora, a senhora é uma criminosa. Só para lhe informar que a senhora está agindo contra a lei, contra a justiça, tá? E isso é crime. A senhora está incitando violência, isso é crime. A senhora está fazendo o seu partido, o MTST, o MST, os movimentos todos que são alinhados e aliados do PT, a senhora está incitando eles a cometer violência e está dizendo que essas pessoas vão morrer e matar em nome de Lula, de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. Isso, segundo a Constituição Federal e segundo o Código Penal Brasileiro, a senhora está cometendo inúmeros crimes, vários crimes. E o seu mandato não vai lhe proteger para sempre, não. Se acontecer de a senhora provocar a situação de que a senhora está agindo dessa maneira, essa situação provocar um caos social, uma guerra civil, invasão estrangeira, todas essas coisas que vocês estão fazendo, isso aí não é revolução, não. Isso é golpe de Estado, a senhora é golpista. A senhora é a verdadeira golpista. Então, senadora, provavelmente a senhora também será enquadrada. E em caso de defesa, né, da soberania nacional, onde entram os militares, a senhora será sim presa. E não será uma situação assim que vai promover a senhora com um status de líder nacional, isso aqui. A senhora vai ser lembrada como uma criminosa que matou gente, que induziu gente à morte, que levou gente à morte. Que é o que a senhora está fazendo. A senhora está agitando as pessoas para morrerem em nome da senhora, em nome do Lula, em nome da Dilma, em nome do PT. Isso é, no mínimo, um crime de coação contra a justiça, na pior das hipóteses. E a senhora está incitando violência, incitando a guerra civil. A senhora está criando uma organização criminosa, tá? Isso aí faz parte, a senhora faz parte dessa organização criminosa. E aí dizer que não, inverter os valores, inverter a lei, né? Como é que pode? Então a senhora está fazendo isso de forma errada. Aí, o que está acontecendo aqui? O senhor Luiz Inácio, né? Ele pegou e disse assim, que olha, vocês foram longe, hein? Vocês capricharam, olha, isso no STF, o avô do presidente do TRF4 saudou Geisel, o comandante Geisel, por golpe, tá? Isso aí é diário do Centro do Mundo, tá? Então o avô do presidente tinha saudado Ernesto Geisel, tá? Seu avô, segundo o repórter Luiz Malnov Carvalho, o desembargador carrega feliz o peso da história familiar. Tá, esse é o desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, é o presidente do STF, né? O avô dele, certo, teve algum contato com Ernesto Geisel, saudou ele em algum momento, isso aqui. Aí vocês foram um pouquinho mais além, foram no bisavô, né? Segundo o Lula versus TRF4, o bisavô de magistrado matou Antônio Conselheiro, esse bisneto do general que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro, a afirmação de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então isso aí está nas redes sociais, tá lá. E esse senhor, então, o Thompson Flores, é um dos que vai julgar Luiz Inácio. Então o que eles estão fazendo? Eles estão desqualificando o presidente do Conselho de Justiça do TRF4 para desqualificar o julgamento de Lula e alegar que
alegar que isso aí é um jogo de cartas marcadas, que se o Lula ganha, estava tudo certo, o conselho era correto, isso aqui. Agora, se o Lula perde, eles têm que buscar as origens, né? E aí eles foram buscar lá no bisavô do cara para poder dizer que o cara vai agir errado, né? Que não vai agir conforme os interesses dele. Quer dizer, o Lula não fez nada de errado. Quem fez foi o bisavô do, do presidente do STF4. Cara, isso é TRF4. Isso é muito hilário. Isso é engraçadíssimo. Se não fosse trágico, seria muito engraçado. Os caras foram buscar no bisavô. O Lula não errou nada, mas o bisavô do presidente do TRF4 cometeu todos os crimes possíveis e imagináveis. Gente do céu, olha, vocês foram... Não, foi impressionante essa. Essa foi de lascar, né? E aí o que acontece? O presidente do TRF4, Thompson Flores, foi falar com a Carmen Lúcia, nessa sim, e ele foi conversar com ela e coisa de uma semana e meia, 2 atrás, e disse: olha, a gente tá precisando de um apoio lá, a coisa tá feia, né? A situação tá meio interessante lá, a coisa tá meio... A gente tá sofrendo ameaças. Há 2 semanas a gente tá sofrendo ameaças, então eles estavam alertando. Aí essa semana ele teve reunião com a Carmen Lúcia para falar exatamente essa situação. E aí conseguiu falar com ela, explicou a situação, isso, aquilo, voltou para cá. Né? A notícia, a primeira notícia que a gente tinha sobre a questão de segurança, quem levantou essa situação de insegurança aqui, que já estava alertando que estavam sofrendo ameaças, isso e aquilo, né, porque o Thompson Flores há umas 2 semanas só. Mas o primeiro que falou esse tipo de coisa foi o prefeito de Porto Alegre. Diz: olha, nós estamos sofrendo ameaça, a gente está com medo da situação e solicitamos então as Forças Armadas. Aí o ministro da Defesa, né, pegou e disse: não, a gente precisa receber essa informação do governador do estado do Rio Grande do Sul, não do prefeito de Porto Alegre. Bom, antes dele, o próprio Thompson Flores tinha dito que ia fazer uma solicitação para defesa do perímetro lá no TRF4, antes do prefeito de Porto Alegre. O Thompson tinha feito, foi o primeiro a dizer que solicitavam uma proteção para o perímetro. A prefeitura de Porto Alegre, o prefeito é executivo, o legislativo, o presidente, o Nelson Marquesan Júnior, né? O atual presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre é o Walter Naugenstein, né? Que eu vou botar inclusive um breve comentário dele agora, logo em seguida, né? Falando exatamente que houve uma permissão, né, para que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, né, no dia 23 eles façam meio expediente, no dia 24 sem expediente nenhum, né? Então na terça-feira do meio-dia em diante não vai ter expediente na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e na quarta-feira não vai haver expediente nenhum. E naquela área toda, naquela região toda, não vai haver trabalho naquele momento. Eles vão ficar no Chocolatão, em todas aquelas áreas ali, eles não vão trabalhar, tá? Então vai haver uma dispensa das pessoas, dos profissionais naquela região ali, tá? Por que isso? Porque virou o perímetro de segurança para o TRF4, tá? Virou um perímetro de segurança. De onde veio essa determinação? De um conselho de segurança que foi mencionado pelo presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Ele foi o primeiro a levantar essa situação. Então isso muda muito o cenário. Porque assim, ó, o ministro, tá, da Defesa tinha dado um peitaço, dito que não, que isso aí precisava ser
convocado pelo governador do estado, e isso, aquilo, aquele outro. Pois bem, e até agora a gente não tinha ouvido falar, não tinha ouvido comentário algum se haveria a participação da Força de Defesa Nacional, né? E se ia haver participação das forças militares nesse processo, né? Só a brigada ficaria encarregada da defesa, da segurança do perímetro nesse momento. O que aconteceu? O governador do estado provavelmente deve ter autorizado o secretário de segurança para desenvolver um conselho de segurança que está fazendo parte do executivo municipal, o legislativo municipal, e o TRF4 está também participando desse processo, muito provavelmente. O TRF4 foi falar direto com a Carmen Lúcia, que também é presidente do Conselho de Segurança, o Tribunal de Justiça Federal, tá? Ela é também nesse sentido. E ela provavelmente deve ter, porque um dos poderes que tem direito exatamente de convocar as Forças Armadas é o poder judiciário. É um dos poderes que pode convocar as Forças Armadas. Não é só o presidente da República, está lá na Constituição Federal que um dos poderes que pode convocar as Forças Armadas, né, e que aí pode convocar, pedir ao ministro essa situação, né, que apesar de ser uma segundo escalão negócio, né, as Forças Armadas são um grupo de a Marinha, Exército, Aeronáutica, eles são força de segundo escalão. No momento que um dos chefes de poder, né, do Executivo, Legislativo ou Judiciário convocar as Forças Armadas, monta-se o Conselho de Segurança Nacional e se avalia a situação, se é interessante isso ou não. Em algum momento, né, eles vão ser forçados, e aí por maioria de votos, cada uma das Forças Armadas tem direito a um voto, né? O Exército tem direito a um voto, a Marinha tem direito a um voto, né? O Exército tem um direito a um voto, né? E a Aeronáutica tem um direito a um voto. E se a gente pegar esses votos, esses 3 votos, mais o voto da Carmen Lúcia, né, nós teríamos 4 votos. Aí os outros votos que hoje poderiam ser dados, né, a presidência da República teria direito a um voto. Como não tem mais presidência da República, tem vice-presidente da República ocupando o cargo de presidente, então o vice-presidente tem direito a um voto que está na função de presidente. Aí o presidente da Câmara tem direito a um voto, o presidente do Senado tem direito a outro voto. Seriam 4 votos a 3 e teria direito de agir nessa situação através do Conselho de Segurança. A maioria de votos ficaria favorável à ação nesse aspecto. Só para explicar para vocês como é que funciona se houver uma votação do Conselho Nacional de Segurança para decidir essa questão, tá? Então há uma chance muito grande, mesmo que o presidente da República diga não, mesmo que o presidente da Câmara diga não, mesmo que o presidente do Senado diga não. E eu não acho que eles vão dizer não. Acho que nenhum dos 3 vai dizer não. Acho que seria unânime a situação para a questão de atendimento diante da crise nacional que pode se instaurar dentro do país se houver uma guerra civil aqui. Então, para se evitar isso, é muito provável que venha a Força de Segurança Nacional e o Exército Brasileiro seja liberado para ajudar na defesa desse grupo, desse conselho aqui no estado do Rio Grande do Sul. A organização desse processo que está acontecendo por parte de um Conselho de Segurança Estadual para tratar desse assunto, e que foi revelado pela primeira vez através dessa manifestação do presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, revela que está havendo uma articulação para a defesa desse perímetro, e que provavelmente vai ser um dos momentos históricos do Brasil. Nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre um momento histórico nacional.
onde pela primeira vez um presidente da República, um ex-presidente da República, pode ir para a cadeia. E sim, ele pode ir para a cadeia. Ele está marcando que vai viajar, isso, aquilo, que vai fugir, que vai se evadir. Também tem teorias da conspiração dizendo que uma mensagem apócrifa de um pseudo-jornalista da Globo, que estaria dizendo que estaria todo jogo de cartas marcadas, que já está tudo decidido, que Lula realmente vai ser candidato. Eu mesmo disse que existe assim a possibilidade de Lula ser isentado de culpa por um Gilmar Mendes da vida. Eu já tinha falado isso no primeiro vídeo do ano, na troca de ano, que existe essa possibilidade. Mas se houver, e aí entra a questão do presidente do TRF4, se essa questão de segurança ficar muito clara nesse aspecto, há uma grande probabilidade de que o presidente que a presidente Carmen Lúcia do STF faça uma verificação da conduta dos ministros e não permita que um interfira na decisão de todos, que é o caso que acontece em geral com o Gilmar Mendes. Então o Lula está queimando o próprio filme. O Tribunal Superior Eleitoral vai ser obrigado, em algum momento, a rever a questão do julgamento do próprio Gilmar Mendes. O próprio Gilmar Mendes, em algum momento, vai ser analisado, porque a ligação dele com o crime já está ficando muito explícita, muito clara. Então, o pessoal, a rejeição dele já está tomando lugar no mundo inteiro, já estão fazendo pressão nele no mundo inteiro. Por quê? Porque ele está soltando muito facilmente aqueles que estão ameaçando o povo brasileiro. Então, a gente está vendo o crime se beneficiar das condutas de Gilmar Mendes, a corrupção se beneficiar das condutas de Gilmar Mendes. Então, acho que o próprio presidente do TRF4 deve ter conversado entre quatro paredes com a presidente do STF, dizendo o quanto isso comprometia o judiciário nesse aspecto. Pode ter sido um dos assuntos. A gente vai verificar todas essas questões após o julgamento de Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo é uma... O que eu estou fazendo são conjecturas, é óbvio, mas é uma mudança de cenário considerável. A gente tinha um risco real de uma depredação e de uma violência civil generalizada aqui. O que a gente está vendo agora é uma forma de evitar a guerra civil, porque vai ser afastada a possibilidade do confronto direto lá na frente do TRF4. Eles podem tentar invadir, alguma coisa assim, mas o que vai acontecer? Vão ser rechaçados por forças policiais e militares. É isso que vai acontecer. Vai haver um bolsão de segurança naquela região ali para assegurar que esse grupo não sofra coação no seu julgamento. E essa pressão toda, e isso eu vou deixar muito claro para vocês, essa pressão toda é uma atitude de gente culpada. Gente inocente não faz isso. Gente inocente simplesmente não coage, não faz coação. Quem é inocente não coage. Então, se Lula não pode ser candidato, porque é o que está determinado na lei, aí o pessoal do Supremo pode tentar dar aquele jeitinho, o Gilmar Mendes e companhia, de não, a gente vai rever essas questões, isso e aquilo, agora em segunda instância não é mais condenado, isso e aquilo. É esta questão que vai ser o próximo foco, para que Lula possa ser candidato ou não. De qualquer maneira, ele condenado em segunda instância, a imagem dele fica muito ruim para essa campanha, para esse ano eleitoral. Independente se ele vai ser candidato ou não, ele vai perder essas eleições e alguém vai tentar tomar o lugar dele. Provavelmente Marina Silva, alguém da esquerda, ou Ciro Gomes, alguma coisa nesse sentido. Vão tentar fazer alguma coisa
a própria Gleice disse que talvez fosse o ideal que o PT nem saísse com candidato nenhum nessas próximas eleições como forma de protesto, não tivesse nenhuma... isso aí quem falou foi sei lá, teve um jornalista que pegou e disse, olha, existe que a Gleice falou, tinha comentado, né, que não haveria nenhuma possibilidade de, se Lula não fosse candidato, de que o PT mesmo poderia não lançar nenhum candidato para nenhum cargo público nas próximas eleições. Olha, na verdade, senadora, a senhora pode não lançar nenhum candidato nas próximas eleições por conta de uma extinção do Partido dos Trabalhadores. Ele pode ser extinto pela sua postura, ter cometido um crime. No momento que a senhora criou um grupo armado, um grupo para aliviar a questão do Lula, né, promover o caos social, incitou a violência, incitou a guerra civil, incitou tudo isso, está previsto como para a extinção de uma sigla partidária nacional. Então a senhora pode perder o seu mandato, ele pode ser cassado, né, isso a Constituição em um período democrático, não é golpe de Estado, não é golpe do PMDB contra a senhora, não é golpe da direita contra a senhora, não é. Isso aí está previsto na Constituição e no Código Eleitoral Brasileiro, está lá, né? A senhora sabe disso. Está tentando fazer, na verdade, um conflito, né, para promover um golpe de Estado, que é o que a senhora e o seu partido querem, né? Só que não vão levar. Não estamos num período de regime militar, nós estamos num período democrático, né? E a senhora e o seu partido saíram do poder porque vocês cometeram crimes. E vocês cometeram crimes dentro do regime militar e estão cometendo crimes agora dentro de um período democrático. São a mesma coisa, criminosos. Igual, não tem diferença nisso. Então, o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? E aí eu estou pedindo para as pessoas de bem, né, que realmente são pessoas de bem, não vão para a rua no dia 23, não vão para a rua no dia 24 entrar em conflito com essa turma. Não façam isso, não há necessidade, né? Por quê? Porque nós vamos ter o pessoal que quer enfrentar o PT, né? O pessoal do PT vai vir com faca, com foice, com talvez até com arma de fogo mesmo, eles vão para matar e para morrer, né? E se vocês querem fazer esse tipo de coisa, vocês também não estão diferentes deles, vocês estão no mesmo nível deles, né? Vocês vão querer incitar a violência, provocar o caos, provocar a morte. Vocês imaginam uma pessoa idosa, tá? Vai lá, não, porque eu quero enfrentar esses petistas aqui, lá e bate lá a cavalaria, joga os cavalos por cima deles. Como é que essa senhora, esmagada por truculência, vai ter condição de correr de um lado para o outro, fugir de bala de borracha, de bala de festim, ou pior, de uma foice, né, de um facão? Então, eu não aconselho ninguém a fazer isso, a fazer enfrentamento dessa turma que está indo lá com sangue nos olhos, talvez até estrangeiros, né, indo para cometer crime aqui no Brasil e aqui em Porto Alegre. Então, eu não aconselho a fazer isso, eu aconselho as pessoas a ficarem em casa, né, protegerem as suas famílias, evitarem o conflito, evitarem o centro de Porto Alegre no dia 24. Né? E deixar isso para a polícia, deixar isso para a brigada, deixar isso para o exército, para a Força Nacional, que todos estarão sim aqui em Porto Alegre, né? Isso já com um conselho de segurança formado, isso vai ficar bem definido. A possibilidade que depois disso, depois dessa situação, Lula ser evada do país, existe, mas é mínima. E eu vou explicar por quê. Porque Lula, provavelmente, gente, se ele fugir do Brasil, ele é muito mais valioso para o PT morto do que vivo. Tá? Aí vão dar um jeitinho de apagar Luiz Inácio Lula da Silva, que ele vai dizer assim, eu sou exilado político, isso aqui, na verdade ele vai ser um foragido internacional. E aí, matando Lula, alguém matando Lula, mesmo um deles mesmo fazendo esse tipo de coisa, torna ele um mártir. E
Marte é uma ideia, é uma causa, né? Aí, digamos que o PT não seja extinto imediatamente, ou uma coisa assim, eles vão tentar eleger o maior número de pessoas ou ganhar de novo a presidência do Brasil através da imagem de um Marte que morreu por uma causa maior que ele mesmo. Então eu não aconselho o Lula a fugir, porque o Lula fugindo, ele vai ser com certeza morto pelos próprios companheiros. Ele se torna muito mais útil ao PT morto do que vivo. Então não acredito que ele vá fugir, né? Já, no entanto, se ele é preso, ele pode ser isolado em algum lugar, uma coisa assim. E como ele é um X9 conhecido do período do regime militar, no momento que o papagaio for preso, ele vai soltar, o verbo, né? Vai começar a tagarelar para tudo quanto é lado. E, na verdade, eu acho que o Lula tem medo mesmo de morrer, né? Porque tanto aqui como fora daqui, o risco dele ser apagado pelos próprios amigos para virar um mártir é muito grande, né? Porque ele sabe tudo, ele é um livro aberto, ele sabe todas as coisas de todo mundo, ele sabe quem é quem, por isso que as pessoas defendem tanto ele, porque tem medo de que ele revele tudo, se ele for preso, que ele entregue Deus e a mãe, né? O problema do Lula não é que ele venda a mãe, é que ele entrega a mãe, né? Ele entrega todo mundo, ele faz o que ele quiser para sobreviver, é um sobrevivente, né? Então, nesse sentido é que talvez ele esteja aqui, ó, apertando, né? Louco de medo de que aconteça dele ser realmente um dia preso, né? Ele não vai resistir muito tempo, ele não resiste, ele vai soltar a língua, ele vai soltar o verbo, agora está dizendo que não vai fazer isso, aquilo, aquele outro, até um dia que ele fique preso durante algum tempo, né? Aí ele vai começar a falar, explicar, diz, não, aconteceu isso mesmo, eu fui induzido, as pessoas aconteceram isso, as pessoas fizeram isso, a pessoa aquilo. Não vai sobrar um tijolo em cima do outro no dia que o Lula abrir a boca. E eles sabem disso, por isso talvez eles não queiram que o cara seja preso de qualquer maneira, né? Mas a gente sabe que esse dia está perto, né? E aí o próximo da lista provavelmente vai ser Dilma Rousseff, depois também Gleisi Hoffmann, óbvio, né? A presidente do PT está inclusa nessa questão toda. Senhora senadora, seus dias estão contados, a senhora vai ver o sol nascer quadrado, e bonitinha, com plástica como a senhora é, eu vou dizer, a senhora vai fazer um sucesso na cadeia. Vai fazer um sucesso. Lá vai encontrar uma namorada à sua altura, né? Porque vai ganhar apaixonadas, né? Doutrinadas, a senhora vai conseguir fazer lá os seus discursos para suas amigas, né? Vai ficar tudo as mil maravilhas lá dentro da prisão, a senhora vai se sentir em casa. Se fosse a senhora, ia para lá, a senhora ia ficar com o narizinho mais empinado ainda lá dentro, ia ficar bonitinha, todo mundo ia ficar lá feliz com a sua presença lá dentro, né? Então, provavelmente o que vai acontecer com a senhora, né? A senhora vai fazer sucesso, vai ser Miss Cadeia, né? Então, é mais ou menos isso. Eu acredito que, em linhas gerais, a situação está mais ou menos definida, né? Eu acredito que Lula vai ser condenado. Eu acredito que ele vai ser condenado. Pode ser preso, não necessariamente vai ser preso, mas é uma probabilidade que ele seja preso. Eu acredito que exista uma possibilidade de interferência do STF nesse processo, mas que com a pressão popular isso talvez não vingue. Não acredito na possibilidade da tentativa da fuga, da evasão do Luiz Inácio, porque isso aí é algo que vai comprometer ainda mais a própria questão deles. É o último recurso de defesa, é o próprio STF, né? E se ele queimar isso com uma fuga, ele vai estar fazendo, na verdade, ele vai estar se declarando culpado por antecipação, né? Então ele ainda tem mais um recurso que poderia permitir que ele ainda fosse pré-candidato à presidência da República, apesar dos pesares, né? Ele pode tentar isso, e o mais provável que isso aconteça.
ele está agindo dessa maneira para causar um impacto, né, para fazer com que coloque a opinião pública do pobre, do miserável, daquela pessoa que não tem instrução, não tem estudo, não tem educação, não tem nada. Ele quer botar essas pessoas ao lado dele como se ele fosse um pobre coitado, um perseguido político dentro do seu próprio país. E a ideia de todo esse processo, na verdade, a maior parte não é nem matar ou morrer, mas sim gerar uma celeuma de forma que isso se transforme numa publicidade gratuita para o PT e para o Lula para essas eleições agora. E isso, na verdade, a intenção dele é se promover politicamente para retornar ao poder através de um processo revolucionário popular. Então é essa jogada de mídia, de marketing do PT nesse aspecto. Nesse processo, algumas pessoas podem extrapolar, matar e morrer realmente, né? E o assassino que promoveu tudo isso é o PT, é o Lula, é a Dilma e a Gleisi Hoffmann. Tá? Então isso aí é crime, isso é crime. Tá? Eles podem ser responsabilizados por tudo isso. Nós estamos entrando num período histórico nacional. Isso tudo vai entrar para o livro de história. O que a gente está vivendo agora é história pura. Tudo isso vai entrar para o livro de história. Né? Quando a gente condenou um presidente em primeira e em segunda instância, né? E depois, possivelmente, a segunda presidente também, que todos os governantes dos governos do PT a gente possa condenar, criminalizar. Já aconteceu de o Fernando Collor ser cassado e entrar para a história. Né? Mas nada parecido na história do Brasil ou do mundo de condenação criminal, né? De corrupção, de ex-presidente dessa maneira como está acontecendo agora. Teve já casos parecidos, similares, mas não com quadrilha organizada, promovida da forma como está acontecendo. O que aconteceu em outros países já, se não me engano foi no Peru, né? Condenação de um presidente, e ele já está preso, né? Por conta da questão do Odebrecht. Tá? Só que essa questão do Odebrecht ela aconteceu aqui no Brasil, está influenciando em vários lugares do mundo. Tá? Então, em outros lugares do planeta vão haver condenações por conta dos crimes que estão acontecendo aqui no Brasil. Né, de lavagem de dinheiro, de corrupção, uma série de coisas. Tá? E aqui a gente ainda não condenou o nosso ex-presidente, mas vamos. Né? Vamos porque ele tem mais 5 processos contra ele. Esse é um. Tá? Então ele entra pela primeira vez, a primeira condenação foi do Sérgio Moro, a segunda agora o TRF4, sobre este processo. E ainda tem mais 5 processos contra ele, tá? Além deste. Tá? Então, muito dificilmente Lula não vai ser condenado e não vai ser preso. Se não for agora, estão tentando evitar que seja agora para o Lula poder retornar ao poder. E exatamente, eles não querem que o Lula seja condenado, eles querem que o Lula seja candidato para se livrar da prisão e para evitar todas essas investigações sobre si, para abafar, fazer um abafa nesse processo todo. Não vão conseguir. Né? Então tudo isso, desculpa eu ter me prolongado muito, eu ainda vou colocar aqui rapidamente a questão do comentário do presidente da Câmara de Porto Alegre, só para dar um endossamento naquilo que eu estou comentando para vocês e verem que realmente é verdade. Então assim, desculpa eu ter me prolongado, mas era muito importante que vocês vissem a questão do cenário todo, para que entendessem que sim, vai haver um processo de segurança na Câmara aqui no TRF4 no dia 24. Então o cenário mudou, né? Um cenário onde vai haver segurança para Porto Alegre e onde o PT não vai conseguir mais fazer a guerra civil. Agora, depende também do povo fazer a sua parte, de não trancar o acesso das forças militares, não indo para frente de nenhum quartel no dia, nem nada, fazer manifestação pró-militar, nem nada,
não fazer o enfrentamento dessas forças que estão se dizendo revolucionárias na proximidade do TRF-4, não promovendo guerra civil, né? O povo brasileiro, o povo ordeiro, organizado, não tem que fazer enfrentamento de marginal, né? Independente se essas pessoas estão sendo induzidas ao erro ou não, eles não têm que fazer o confronto com essa turma, tá? Fiquem em casa, evitem esse confronto direto, deixe isso para os profissionais da defesa, os que têm direito de usar a força para reprimir marginais, que é o caso da Brigada Militar, da Força Nacional, das forças militares, das forças policiais institucionalizadas. E são esses que têm que defender Porto Alegre nesse momento, tá? Então não vocês não têm que fazer nada, vocês têm que ficar em casa, descansando, olhando tudo pela televisão, vendo os petistas tomar pau lá da polícia, que vão querer fazer o que não deve, e aí a justiça vai obrigar eles a aprenderem na marra a ter respeito e educação pela nossa cidade, né? Então fica na boa, fica lá quietinho, deixa a coisa acontecer na boa, tá? Esse cenário, essa mudança de cenário é muito positiva, é muito legal, né? Independente que aconteça até, digamos assim, a permissão do Lula de ser candidato, diante do cenário, que eu acho que provavelmente não vai acontecer, né? Diante do cenário, mesmo que o Lula tenha essa liberdade através do STF, alguma coisa nesse sentido, a condenação dele aqui é quase certa, porque ninguém duvida que o PT já tenha consciência disso. O PT já deve saber há muito tempo de que as provas que eles apresentaram não tem lastro, não existe, não tem condição de darem lastro. E o que acontece com isso? Se eles têm essa consciência, eles sabem, bom, Lula, e olha, são os melhores advogados do Brasil que o PT pôde contratar, né? Porque Lula não é pobre, ele contratou melhores advogados, né? Então, o PT pagou os melhores advogados, Lula pagou os melhores. Olha, os caras conseguem manipular toda essa quantidade de gente, pagar lanchinho para todo esse pessoal para vir aqui fazer quebra-quebra, pagar ônibus para o pessoal fazer vaquinha, para esse pessoal fazer isso aí. Eles têm dinheiro, tá? Eles têm dinheiro, contrataram os advogados, aqui, fizeram todo esse negócio. Aí chegaram aqui, vão querer chegar aqui e vão dizer assim, não, a gente não tinha condições, então se não tinha dinheiro, de onde é que tiraram para organizar, botar todo mundo uniformizado? Não vai ter bandeira do Brasil lá, não, vai ter bandeira vermelha. Vamos combinar. E essas bandeiras vermelhas eles vão pegar e vão usar elas para tentar quebrar a cabeça de policial, de brigadiano, né, até do juiz se bobear. Então, por isso que os juízes estão com medo, né? Essa coação, quem faz coação, quem faz pressão, quem impõe o medo, quem impõe isso pela força, quem quer fazer justiça pelas próprias mãos, sabe que tem alguma coisa errada, sabe que fez burrada, sabe que não está certo no que está fazendo. Então Lula é culpado, e ele sabe disso. E ele vai ser condenado, ele sabe disso, né? Ele está esperando ficar impune lá em cima, no Judiciário, no Supremo Federal. É lá que ele quer fazer. Então eu acho difícil que ele vá viajar, acho difícil, acho que ele vai ficar por aqui, eu acho que ele não vai se evadir, né? Eu acho que ele vai tentar ser candidato apesar dos pesares, apesar disso. Não sei se ele vai ser impedido de ser candidato ou não tenho noção de nada do que vai ser julgado, né? Eu estou mostrando o cenário. E o cenário atual melhorou para nós. Isso é atitude de quem está com medo. Isso é atitude de quem está acuado. Criminoso acuado ameaça. Criminoso acuado blefa, assusta, tenta assustar. Agora quem está respaldado pela lei, respaldado pela segurança, respaldado pela justiça, essas pessoas não precisam ter medo, gente.
Essas pessoas não precisam ter medo. Se tu está agindo correto, quem não deve não teme. Agora, Lula, não entra nem agulha no dele. Não entra nada mais ali. Tá? Porque não consegue nem ir no banheiro mais, de tão apertado que está. Tá? Por causa disso. Tá? Lula não consegue mais nem sequer ir no banheiro. Ele está apertado. Está louco de medo. Tá? Porque tem motivo. Tem razão de ser. Ele sabe que vai ser condenado. Ele sabe que ele é culpado. Senão, não faria nada do que está fazendo. Tá? É por isso. Não é porque o jogo já seja um jogo de cartas marcadas. É porque ele sabe que ele vai ser condenado, que ele está agindo dessa maneira. E só isso. Nada mais que isso. E o Senado está, sim, a favor do combate à corrupção, que vai ser um momento histórico nacional. Tá? Então, eu queria deixar isso muito claro para vocês. Não aceitem as provocações nas redes sociais. Deletem, bloqueiem, excluam. Né? Se puder mostrar para os incautos, aqueles que estão confusos, toda essa situação, mostrem. Agora, aqueles que você sabe que são radicais, extremados, que não tem mais o que falar ou não tem mais o que fazer, simplesmente deletem, bloqueiem, não entrem na história deles, para não entrar em conflito. Não há necessidade. O lugar de marginal é na cadeia. Tá? E Lula, Gleisi, e Dilma e Companhia Limitada, todos o José Dirceu, toda essa turma que está ali incitando violência, guerra civil, esse tipo de coisa, inclusive alguns artistinhas de meia pataca que estão desesperados aí, defendendo o indefensável, todos esses aí um dia vão pagar o preço disso. E eles vão pagar o preço de estarem endossando criminosos, ou serem criminosos, estarem se beneficiando desse processo todo. Tá? Então isso aí está com seus dias contados. Eles sabem disso, por isso que eles ameaçam. Tá? Nós não temos que ameaçar ninguém. Nós temos que ficar na boa e evitar a violência. Por quê? Porque nós somos do bem. Quem é do bem não precisa brigar. A lei faz isso por nós. É para isso que existe o Estado de Direito, o Estado democrático de direito. Tá ok? Muito obrigado pela atenção dispensada. Como vocês sabem, eu sou o vereador Walter Nagelstein, eu sou atualmente o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, do parlamento da nossa cidade. Bom, eu quero falar para vocês a respeito do julgamento do dia 24, que será aqui ao lado do prédio da Câmara Municipal de Vereadores.
Eu recebi esta semana um ofício da Secretaria Municipal da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, que está responsável pela questão da segurança no entorno do prédio do Tribunal Regional Federal, muito em virtude das mobilizações que aconteceram nas redes sociais, em virtude exatamente desse julgamento que vai acontecer aqui. O que nós estamos diante nesse momento é da autonomia do Poder Judiciário. Poder Judiciário que está instalado dentro das suas atribuições e competências para, entre outras coisas, julgar e dizer se são certas ou se não são certas as condutas das pessoas, especialmente nesse aspecto no direito penal, e tem o Poder Judiciário, neste caso, atendendo à provocação do Ministério Público, o monopólio, que se chama assim, no termo técnico, da violência estatal, ou seja, o castigo que qualquer cidadão pode fazer, por isso que alguém não pode, por exemplo, ir lá e matar um outro que fez um mal a essa pessoa ou a sua família, porque isso seria justiça pelas próprias mãos. No caso do Estado moderno, o julgamento que se faz é o judiciário que faz. E, portanto, o juiz, investido de tal poder pelo Estado e dentro, sob o manto de uma Constituição, é ele que diz isso. Pois bem, nesse processo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a partir de uma convicção que formou o juiz da causa, o juiz que era o juiz natural, o juiz Sérgio Moro, da jurisdição lá do Tribunal Regional com sede em Curitiba. A todo cidadão no Brasil se garante, não é só o duplo grau, o triplo grau de jurisdição. Porque a todo aquele que é condenado, ele pode recorrer à segunda instância, que vai ser isso que vai acontecer aqui em Porto Alegre, no próximo dia 24, e a terceira instância, que é em Brasília, os tribunais superiores, o STJ, e em questões constitucionais, como cerceamento de defesa e tudo mais, ao STF. Tudo isso foi garantido e está sendo garantido ao ex-presidente Lula. Portanto, nesse aspecto, eu não compreendo essas pessoas que dizem que ele vai ser ou que foi condenado sem provas. Porque, na verdade, essa circunstância cabe a todo e qualquer brasileiro. O que está se acusando a ele teve oportunidade de fazer todas as provas possíveis e o juiz, Sérgio Moro, acabou firmando as suas convicções de que ele era culpado e o condenou. Agora, dia 24, o que vai ser decidido aqui ao lado do prédio onde eu presido, que é a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, o que os desembargadores, que são os juízes de segundo grau, vão decidir. Essa é a decisão do juiz Sérgio Moro, era do ponto de vista técnico correta. Se há convicção suficiente para que se condene aquele acusado. É isso que está em julgamento nesse momento. Então não é uma questão, como uns dizem, de perseguição política, de não querer o presidente candidato à presidência da República, porque na verdade a lei que vale para ele, vale para todos. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se qualquer cidadão brasileiro está sujeito aos comandos legais e tem que obedecer às leis, mais ainda um ex-presidente da República ou um presidente da República tem que obedecer essas leis e tem que dar exemplo. Portanto, se ele cometeu algum crime, se ele foi devidamente acusado desse crime, se ele teve todas as instâncias para se defender desse crime, e se a justiça compreendeu que ele é culpado, é uma manifestação absolutamente soberana, autônoma e independente do órgão jurisdicional da justiça, que tem, de novo, volto a dizer, pela Constituição Federal, essa prerrogativa. Pois bem, a partir disso tudo que eu falei para vocês, movimentos políticos começam a se arregimentar para fazer pressão. E eu quero dizer que o único poder, ou os únicos poderes que estão mais sujeitos à pressão política, somos nós, parlamentares, porque é da essência da nossa atividade. Eu estou aqui na frente do parlamento, aqui é uma casa plural, colegiada, cada um de nós aqui representa uma parcela da população, e nós, os 36 no caso, representamos a totalidade do povo de Porto Alegre, e no Congresso Nacional, os 513 deputados, bem ou mal, gostem vocês ou não, gostemos nós ou não, acabam representando o povo brasileiro. Lá tem de tudo, a gente sabe disso, aqui também tem de tudo, a gente sabe disso, mas tem principalmente aquilo que espelha o voto das pessoas, a nossa representação. Pois bem, aqui no parlamento de Porto Alegre é o poder legislativo. Aqui nós estamos sujeitos a pressões populares. Aqui as leis, inclusive, muitas vezes se amoldam e devem se amoldar de clamores que vêm da sociedade. É para isso que nós estamos aqui. E nós fazemos as leis. No poder executivo, muitas vezes também, o executivo tem que atender a esses clamores da sociedade. O processo judicial, por outro lado, ele é técnico, eminentemente técnico. E ao juiz se garante, e ele próprio deve ter a equidistância e a imparcialidade.
ele não pode estar envolvido politicamente nos processos e ele tem que ser imparcial, para que se garanta o quê? Aquilo que a estátua da justiça Têmis, ele detém em uma mão a espada da qual ele está investido pelo Estado, que é a aplicação da pena, da vingança estatal, mas ele deve ser cego. Cego por quê? Porque ele não deve atender a interesses nem de A, nem de B, nem de CUT, nem de MST, nem de MBL, nem de ninguém. O juiz tem que se deter única e exclusivamente às provas que são trazidas para dentro de um processo. É isso que aconteceu, gostem ou não, no primeiro grau de jurisdição com o juiz Sérgio Moro, em Curitiba, a partir da acusação que foi feita ao presidente Lula, e é isso que vai acontecer novamente aqui em Porto Alegre no próximo dia 24. Bom, por que eu estou fazendo isso e o que eu tenho que ver com isso? Eu sou presidente de um poder, estão aqui as bandeiras do nosso estado, do nosso país, do Mercosul e da nossa cidade. Eu presido este poder que está ao lado. Nós tivemos notícias de que haveriam mobilizações sociais, tanto pró quanto contra. E tinha a perspectiva, inclusive, de enfrentamentos aqui, e mais do que isso, tinha uma perspectiva de coação e de coerção da justiça, que, como eu disse ao longo de toda essa explicação anterior, tem que ser autônoma e independente para que produza a verdadeira justiça. Isso é que se chama de Estado Democrático de Direito. Pois bem, haviam ameaças. A partir daí os órgãos de segurança pública foram acionados e eu recebi aqui no Poder Legislativo da capital um ofício assinado pela autoridade competente para tanto do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul, aquele que comanda a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, a quem está afeto e quem tem jurisdição sobre as questões de segurança, quem comanda a Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, e a Polícia Ostensiva, que é a Brigada Militar, recebi um ofício do secretário de Estado da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, informando que tinha sido constituído um grupo de trabalho, nos convidando a participar de algumas reuniões desse grupo de trabalho para definir as medidas que visassem assegurar a integridade física das pessoas e a liberdade e a autonomia da justiça na sua manifestação. E também a integridade do patrimônio público de Porto Alegre, que enfim, os bens que nós todos temos que zelar. A partir da solicitação do senhor secretário de Estado, eu assino uma portaria na condição de presidente do Legislativo de Porto Alegre, a bem e considerando o que o secretário de Segurança me pede, determinando que o Poder Legislativo da nossa cidade, no dia 23, véspera do julgamento, aqui está a portaria, e no dia 24, dia do julgamento, a bem de tudo isso que se ouviu nas redes sociais, e para que nós, preservemos a integridade das pessoas, 2, preservemos o direito sagrado e constitucional da autonomia da jurisdição, do Poder Judiciário dizer o que é correto e o que não é. 3, o patrimônio físico da nossa cidade. A Secretaria da Segurança criou um perímetro de segurança aqui no entorno, que inclui inclusive a Câmara de Vereadores, e portanto nesse dia a Câmara de Vereadores estará fechada, a bem da segurança e a bem do correto e autônomo funcionamento do Poder Judiciário que está aqui ao nosso lado. Era isso que eu queria informar para vocês e agradeço muito a participação de todos e dizer então que no dia 23, a partir do meio-dia, e no dia 24, durante todo o dia, por requisição e a bem da segurança pública e da mais autônoma manifestação jurisdicional, o Poder Legislativo, que é vizinho ao prédio do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não terá expediente nesses dias.